Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje nós temos o prazer de receber novamente o professor e escritor João Zaleski Neto. No ano passado ele esteve aqui para falar sobre o primeiro volume do romance histórico Terra de Ninguém. E agora ele retorna para nos apresentar a aguardada continuação dessa saga fascinante. A obra mergulha na trajetória dos imigrantes que desbravavam o território contestado, palco de uma das maiores disputas territoriais da história do Brasil. Prepare-se para uma conversa rica em história, cultura e grandes personagens. Professor João Zaleski, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado, Renata, por me receber aqui novamente. O prazer é todo meu, né? É com grande alegria que estou aqui hoje, falar do segundo volume do livro Terra de Ninguém, né? A sequência, como você já anunciou, né? Das aventuras dos imigrantes que vieram da Alemanha, da Polônia, do Texas, né? Um ranger texano, um policial que fez a segurança da Lambert, e um militar do Nordeste, né, que veio se instalar por caminhos diferentes. Eles terminam em Três Barras, se encontram em Três Barras, onde era uma segunda fase dos empreendimentos de Percival Farquhar. Então, a primeira fase do empreendimento de Percival Farquhar, que descreve ali no volume 2, era a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, do trecho de União da Vitória até Marcelino Ramos, né, no Rio Grande do Sul, passando pelo território contestado. A construção dessa ferrovia foi muito difícil, porque era um território onde era uma terra de ninguém, como fala o livro, né, porque era um território que era disputado entre o Paraná e Santa Catarina, e nenhum dos dois estados investia muito em segurança, porque eles receavam, os governadores, eu vou colocar lá, investir em infraestrutura, em segurança, e essa terra pode ir para o outro estado. Então, não se tinha isso. E o Percival Farquhar, para poder realizar essa ferrovia, que ele queria num ritmo alucinante para a época, de 500 metros por dia, né, ele trouxe muita gente de fora, algumas pessoas dessas com o passado que queriam esquecer, né, e precisava fazer a segurança desses funcionários e da região afetada ali, né, pela disputa territorial. Então ele trouxe um ranger texano, que na história ali é o Brian Stewart, responsável pela segurança. E ele encontra-se com o Witoldo Zaleski, que tem o mesmo nome, não era meu parente, mas ele tem o mesmo nome meu, da minha família. Mas o Witoldo, ele era engenheiro formado na Universidade de Varsóvia, e vai trabalhar na construção da ferrovia. Ele aí já ficção, tá? Os dois personagens fictícios. Os dois são fictícios. Mas a ferrovia é a história verdadeira. E eles já aparecem no primeiro volume. No primeiro volume tem as aventuras deles saindo do Brian Stewart, saindo do Texas. Cada um do seu lugar, né? E o Witoldo vindo da Polônia. Justo. Né? E se encontram ali em Três Barras. Em Três Barras, exatamente. Hoje norte de Santa Catarina, naquela época era sob a jurisdição do Paraná. Então, aqui, vamos só para o pessoal poder acompanhar. No primeiro volume é apresentado esses personagens e a origem de cada um deles, né, que se encontram ali nesse território, o porquê vieram. E aqui, eu falei com o professor que quando eu li, eu fiquei muito curiosa para continuar, porque aqui, de fato, é a história que acontece na Terra do Contestado, no volume 2, certo? Isso, exatamente. Então, como o livro é dividido em três partes, né, a primeira parte da construção da ferrovia, estão os dois personagens, o texano e o polonês. Né? O polonês, do Witoldo Zaleski, construindo como engenheiro da ferrovia, sofre acidentes de trabalho na escavação do túnel, na enchente que leva parte de uma ponte. E, enquanto isso, o Brian Stewart está fazendo a segurança e ele presencia o primeiro assalto ao trem pagador do Brasil, em 1909. A construção da ferrovia foi de 1908 a 1910, e o primeiro assalto ao trem pagador aconteceu ali, né? E o Brian Stewart se vê envolvido. Isso de fato aconteceu, isso é histórico, sim. Sim. Mas tem até o filme, né? O assalto ao trem pagador, não é? Tem. E
o Brian Stewart acaba aí na parte da ficção, né? Sim. O produto do roubo é escondido numa casa da luz vermelha. Ah, sim, sim. e tem uma confusão interessante ali. Mas essa parte é ficção. Sim. E depois, já chegando ao final da construção da ferrovia, o Vitoldo, doente, vai para São Paulo, ser tratado em São Paulo, e lá ele conhece um imigrante alemão que estava trabalhando na companhia ferroviária de São Paulo. Tá? E ali eles fazem amizade no hospital, porque o alemão também estava doente. Sim. E quando termina a construção da ferrovia, todos eles se reúnem e fazem a viagem inaugural de União da Vitória até Marcelino Ramos. E o Vitoldo recebe o convite para trabalhar na Lamber, para montar a vila da Lamber, que foi um dos grandes, a maior madeireira da América do Sul da época. Né? E já vou falar um pouquinho sobre a Lamber. E ele convida, então, o alemão, que é o Hugo Meyerbeck, que era um mecânico, né, que fazia a manutenção das locomotivas na Companhia de São Paulo. Sim. E ele venceu o mecânico-chefe da Lamber. Né? Então, por caminhos diferentes, eles vão se convergindo ali em Três Barras. Então, terminada a construção da ferrovia, a segunda etapa do projeto do Percival Farquhar era explorar a madeira, porque ele fez um contrato lá muito benéfico para ele, que de 15 quilômetros de cada lado do eixo da ferrovia, ele exploraria a madeira e com esses recursos foi paga a construção da ferrovia. Tá? E ele monta a maior madeireira, e essa madeireira é interessante, porque hoje você vai lá em Três Barras, a cidade tem muito orgulho do passado. Tá? Eu li um artigo, eu vi um comentário de um artigo do Gilmar Marzukiewicz, que é um professor lá da região, que ele escreveu que a tecnologia que a Lamber tinha naquela época levou 40 anos... Início do século XX, né, gente? 1910. Levou 40 anos para chegar em outras partes de Santa Catarina. Então a Lamber tinha, o Percival Farquhar dizia assim, olha, o pior funcionário é o funcionário desmotivado e mal pago. Então ele montou uma vila que tinha muitos recursos interessantes. Né? Foi o primeiro cinema ao sul de São Paulo no Brasil, era lá na Vila da Lamber. E o terceiro do Brasil. Só tinha 3 cinemas no Brasil. Onde é que ficava exatamente essa vila da Lamber? A vila em Três Barras. Colônia Três Barras. Ficava ali mesmo em Três Barras. Isso, tá, entendi. Isso. A vila fazia parte da cidade. Entendi. E eles tinham um clube de jazz band, tinham campo de futebol, quadra de tênis. Cada um trazia do seu lugar, né, lá do Texas, cada um trazia seus costumes. Era uma torre de Babel. Exatamente. Isso é interessante porque eu até contei ali na ficção, que eu acredito que deve ter acontecido. Eles celebravam o 4 de julho, que era o dia da independência americana. Porque era e nesse momento o americano tem a tradição de fazer churrasco. Então, no livro tem lá estão churrasqueando juntos ali o alemão com as suas salsichas, o texano com as suas costelas de porco, o molho barbecue, e o gaúcho com as suas costelas no fogo de chão, num ambiente agradável, cada um trazendo um pouquinho da sua tradição. Então, é um cadinho de culturas, é uma coisa muito interessante. E é a mistura do Brasil, né? É verdade. Nossa mistura é essa, né? Verdade. Cada um vem de um país, cada um trazendo, contribuindo da sua maneira para a cultura. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente continua contando essa conversa. Eu quero falar um pouquinho mais do Percival Farquhar. Nessas férias eu assisti uma minissérie que já passou na Globo há um tempão, mas fala da construção da ferrovia da Amazonas. Mamoré, como é que chama? Mamoré, exatamente. E até a quantidade de pessoas que morreram, né, por causa da malária, por causa da questão das condições difíceis, né? E que vieram também, aí teve os alemães e tal. Mas aí a gente volta e já engata aqui nessa conversa. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor João Zaleski Neto. E ele veio falar do segundo volume do romance Terra de Ninguém, aprofundando ainda mais a história dos pioneiros que desbravaram o território contestado. Professor, voltando aqui, primeiro eu queria relembrar o que te motivou a escrever um romance sobre
romance histórico, né, sobre esse território do contestado, que acontece ali com o meio da companhia Lambert e tal. Sim. Conta pra gente. É interessante, porque por uma questão da profissão do meu pai, nós passávamos 2 anos em cada cidade, mudando sempre. Meu pai paranaense, minha mãe lagunense, e nós nascemos em Lages, eu e mais 2 irmãos, uma irmã mais velha e o irmão do meio. Eu sou o caçula. E meus pais, porque a gente era meio desenraizado, vamos dizer assim, meus pais sempre contavam histórias da família, para que a gente tivesse um conhecimento da origem, né? E aí, quando eu comecei meu mestrado, eu já comecei a anotar, formar árvores genealógicas da família e tal, que nós temos 5 etnias na família. Nós temos a etnia francesa, que são os Bittencourt, os portugueses, que são Barreto, os italianos, que são os Basquerotto, os alemães, que são os Bench, e os poloneses, que são os Aleskis. Como eu recebi, quando eu nasci, meu avô estava fazendo bodas de prata, eles me deram só o nome em referência ao meu avô, João Zaleski Neto, ele era João Zaleski. Sim. E pesquisando, eles tinham histórias muito interessantes, né? Da minha mãe aqui, também estou trabalhando num livro, que depois a gente pode comentar rapidamente, sobre os Bittencourt em Maruí e os Barretos em Laguna. Do sul do estado, ali mais tarde eu quero trabalhar com relação aos Basquerottos, né? E do norte de Santa Catarina foi onde tinha o meu trisavô, que era o responsável mecânico e chefe da Lambert. E ele chamava-se Hugo Bench. E como alguma coisa das histórias são verdadeiras, o que eu narro ali no livro, outras são ficção, eu mudei o nome dele para Maybeck, para não... então, nós ouvimos essas histórias e viam que eles tiveram um envolvimento na guerra, né, que embora a Lambert realmente não foi atacada, a Lambert de Três Barras não foi atacada, mas eles se prepararam, se defenderam. Eu via fotos, né, desse meu trisavô atrás de trincheiras feitas com dormentes, né? E aquelas fotos, e com as histórias que meu pai e minha mãe contavam, aquelas fotos também começaram a falar. E depois, com as pesquisas genealógicas, as idas ao museu lá em Três Barras, existia um fotógrafo que veio da Europa, o Clary Jansen. Ele testemunhou com suas fotos toda a movimentação daqueles pioneiros. E você olhando aquelas fotos, você via que era uma coisa incrível que estava acontecendo naquele tempo, né? Era um tempo de grandes transformações. Era um tempo... eu, infelizmente, não tenho fotos no livro. Não tem. Eu acho que quando a gente fez a primeira entrevista, eu acho que você me mandou alguma coisa. Sim, por isso que eu vim procurar aqui. Não tem, infelizmente. Mas, então, as roupas da época, como era o maquinário, né? As caldeiras imensas, né? E tudo movido a vapor, uma tecnologia moderna para a época. Sim. Tinha a tal da chaleirinha, que era como se fosse uma pequena locomotiva que não tinha caldeira, ela abastecia com a caldeira como num posto de gasolina, o vapor entrava nas estações que ela parava, né? Então era muito moderno na época. E pelas histórias que a família contava, algumas retratei aí, outras ficcionei, né? Fui despertando um interesse sobre isso. Então eu escrevi antes livros de família, escrevi 6 ou 7 livros sobre a família, com as minhas pesquisas genealógicas, e a partir dali meio que esgotou, o resto eu pegava histórias de outras biografias que eu li em livros regionais e tal, e aí eu parti para a ficção. Fiz um curso com a Letícia Verschols, que é a escritora do romance, que ela ficou famosa, já escreveu mais de 60 livros, mas ela ficou famosa pelo livro Casa das Sete Mulheres, né? E ali me aperfeiçoei um pouquinho, e ainda a gente vai se aperfeiçoando, porque você não tem tem cursos que ensinam você a melhorar a escrita, mas você faz isso, ninguém te manda escrever um livro. Não, e a escrita é muito nossa, né? É muito da pessoal, gente, muito pessoal. Muito Por mais que você aprenda técnicas e tal, ali tem... imprime realmente a sua identidade ali, verdade, né? Verdade. A gente vai amadurecendo, acho que daqui a talvez uns 10 anos, esteja escrevendo muito melhor. Não, olha, eu recomendo, porque realmente eu comecei a ler o primeiro volume e quando eu
quando terminou, eu falei, tá, mas e o resto? Ainda bem que, ainda bem que já veio o segundo aqui, que ficaram muito bonitos os dois, né? Um complementa o outro até aqui, ó. Olha que bacana que ficou. E o muito Assis bem Brasil, bolado. O Assis muito Brasil, bonito. que é que tem uma oficina muito bem forte, assim, muito prestigiada lá em Porto Alegre. Ele diz assim, olha, os livros vão ficando melhores quanto mais velho é o autor. Porque você tem mais experiência. Exato. Então, ele que fez várias oficinas, ele dizia, olha, os rapazes que vêm aqui com 20 anos e tal, começam a escrever, que é ótimo lá, eles têm talento, tem tudo, né? Mas a vivência, as experiências é que amadurecem o escritor. O escritor e, consequentemente, a escrita. É verdade. Mas voltando, então, vamos voltar no livro aqui, que eu quero falar um pouquinho do Percival Farquhar, que é um personagem que é real, vamos dizer assim, né? Que realmente... e foi um dos maiores empresários brasileiros. Eu estava até falando, antes de terminar o primeiro bloco, que ele construiu também ele tinha a Mamoré, que chama, Madeira, né? Mamoré. Madeira Mamoré. E construiu ali a ferrovia transamazônica ali, né? Cruzava para... Parece que, segundo, se eu não estou enganado, ela foi parte do acordo quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia. Então, a Bolívia pediu uma ferrovia e foi feito esse acordo. E essa história foi escrita, eu não me recordo bem, mas foi um escritor de grande sucesso, talvez o Benedito Rui Barbosa, que foi uma série da Rede Globo, né? E aquilo ali foi uma carnificina. Né? Foi uma carnificina, morreu muita gente com malária, as condições e das condições de vida, de higiene também, né? E para o Percival Farquhar foi um bom negócio, porque ele ganhou 50 toneladas de ouro como pagamento pela ferrovia. Então, o Percival Farquhar, como a gente gostaria de lembrar aqui, ele era um cara que formou-se numa universidade Ivy League lá dos Estados Unidos, e ele era um grande investidor, tinha uma capacidade muito grande de arrumar captação de recursos financeiros. E ele ambicionava possuir praticamente todas as redes ferroviárias do Brasil, né? Além disso, ele tinha vários outros negócios, como abatedouros e outros portos e tal. E ele rivalizou em fortuna com o Conde Matarazzo e o Visconde de Mauá. Os maiores fortunas do Brasil. E isso provocou, fez com que ele fosse muito odiado. Né? Sim. E com o fim, ele era um grande... tinha uma grande capacidade de levantar recursos, mas da continuidade ele tinha um pouco de dificuldade. Nenhum de nós faz com excelência tudo nessa vida. Tem uma coisa que sempre a gente se destaca mais. E ele com a Primeira Guerra Mundial, né, a Guerra de 14, dali em diante, começou a secar a fonte de recursos para ele. E mais tarde ele veio a perder seus negócios aqui no Brasil. Né? Mas ele era um cara que ele dizia assim... Uma visão de empreendedorismo... o pior funcionário é o funcionário mal pago e mal motivado. Né? Então ele realmente ele dava muito retorno, mas era uma situação... complicada. Mesmo na Lamber, né, que a extração de madeira naquele tempo, como a gente diz na gíria, era do feijão. Você tinha aquelas serras de 2 homens e puxa para lá e para cá. E depois derrubava aquelas embuias, que muitas vezes precisava de 5, 6 pessoas para abraçar a árvore, e puxavam aquilo com um guincho até 500 metros em torno da ferrovia. E às vezes aquelas cabos de aço arrebentavam e vinham como chicote. Então tem narrativas que um desses cabos cortou uma pessoa ao meio. Né? Meu Deus. Então era uma situação muito difícil. Ele valorizava os seus empregados e tal, mas os desbravadores ali eram um
país passando por transformações muito fortes forte. e foi gente muito forte que trabalhou ali, né, que conquistou com muito suor. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta, é claro, a gente vai falar um pouquinho mais da história aqui do Terra de Ninguém, mas eu quero saber um pouquinho dessa pesquisa, porque eu imagino o tamanho da pesquisa para escrever esse livro. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber o escritor João Zaleski Neto. E ele veio falar do segundo volume do romance Terra de Ninguém, aprofundando ainda mais a história dos pioneiros que desbravaram o território contestado. Mas antes da gente começar, eu quero falar de um quadro novo que a gente tem aqui agora em 2025, que é o Book Envio, com dicas de leitura da editora Vitelli Publish, a nossa parceira aqui no Bate-Papo Literário. E no Book Envio de hoje nós vamos trazer um livro muito especial para mim e que encanta toda a meninada com a história de um cachorrinho muito feliz e medroso. Já adivinharam? Oi! Me conta uma coisa. Você sabia que cachorros podem sorrir? O Book Envio vai te apresentar Pingo, o cachorro feliz e medroso, escrito pela jornalista Renata Dalbó. Ela transformou a história do seu pet em um livro infanto-juvenil. É uma história emocionante. Fala de adoção, amor, afeto, confiança, amizade, superação e respeito aos animais. E ainda há um plus. O livro é escrito em português e inglês, para desenvolver as habilidades linguísticas da garotada. Top, né? Venha se divertir e se emocionar com o Pingo. Professor, voltando, então, quando o senhor chegou aqui, a gente falou do livro, né? O Pingo, Cachorro Feliz e Medroso, verdade, que está fazendo a alegria da criançada lá na sua casa também. Verdade. Eu levei os exemplares ali que eu consegui lá com o Vitelli. Sim, sim. Para as minhas sobrinhas netas. São 3 criancinhas lindas. E estão adorando. Eu acompanho no Instagram também as aventuras do Pingo. Ele é um cachorro muito simpático. Eu também sou pet lover. Eu tenho meu cachorro lá, que chama-se Cotton. E o pessoal diz que é o algodão doce da família. Mas o Pingo se destaca pela simpatia. É verdade. O Pingo é a celebridade da nossa família, é o Pingo. Ai, professor, o senhor contando essas histórias todas aqui, que não é pouca história, é muita história. Eu gosto muito de romance histórico, eu gosto muito de, enquanto eu estou lendo literatura, de aprender um pouco. Eu acabei de ler agora da Mary Del Priore, o Maria I, que foi Maria a Piedosa ou Maria a Louca, né? Que é a mãe do Dom João VI, que veio para o Brasil e tal. Que delícia, porque a partir da história dela a gente aprende um pouquinho mais sobre a história de Portugal, a história do Marquês de Pombal, que reconstruiu Portugal depois do grande terremoto que teve lá em 1755 e tal. Eu adoro aquilo para mim, porque acho que ter conhecimento é sempre bom, né, professor? Fala um pouquinho para a gente dessa enorme pesquisa, então, que na verdade vem bem antes desses 2 livros, né? Sim, eu escrevi 7 livros de família, em cima das pesquisas que eu levei décadas fazendo, com calma, com muito prazer, com muita alegria. E publiquei livros que tiveram sucesso assim, mais de interesse da família. E como eu contei, a partir dali esgotou a parte histórica e aí tinha que partir para a ficção familiar. Vamos dizer assim, né? Mas, como quase todas as famílias aqui do sul do Brasil, tem uma história muito rica, porque nós temos etnias diferentes e tem as histórias dos binonos, tem as histórias dos trisavós, e quando você começa a cavar, ver fotografias velhas, as fotografias começam a falar, você consulta hoje em dia com a facilidade que a gente tem na internet, surge, alguém fala lá, a Revolução da Independência de Portugal, você já pesquisa e já começa a saber a respeito e tal. Então,
Então, como essa parte são anos de pesquisa que agora está dando esses frutos lá. Então, aí tem agora, até vou falar um pouquinho mais. Então, saiu o segundo volume, Terra de Ninguém. Antes da gente falar do próximo livro, eu quero saber, quem quiser adquirir o volume 1, volume 2, como é que faz, professor? Olha, eles podem entrar em contato lá com a Vitelli Publisher, tá? Tem o Instagram ou mesmo, também, no Instagram, né, ou pode me mandar um e-mail ou uma mensagem no Instagram, né? É o meu nome completo com letra minúscula, João Zaleski Neto, porque não tem motivo no João Zaleski Neto, @gmail.com. E fazendo contato comigo, eu despacho o livro, né? Mando a nota fiscal e tudo direitinho. Tá? Certo. Mas na Vitelli Publisher também é possível. Pelo Instagram, pelo Instagram dele. Em contato. E conta pra gente então dessa próxima empreitada aí, que aí sai do Zaleski e vai pro Bittencourt. Bittencourt, é verdade. Que é, um outro ramo da família. Nossa etnia francesa. Né? Os Bittencourt são uma família muito antiga e muito numerosa. Mas aconteceu um acidente histórico muito interessante que a fez entrar na sociedade portuguesa, que ela afinou na família do Maciot de Bittencourt, o irmão dele e as filhas dele. Né? Essa história remonta lá o início do século XV, né? Onde nós tínhamos o barão francês da Normandia, ele tinha um feudo em Greville-la-Tentunière, chamava-se Jean de Bittencourt IV, e o Jean de Bittencourt foi um grande navegador para a época, umas naus muito pequenas e tal. Ele colonizou as Ilhas Canárias em 1402. Antes do descobrimento do Brasil, então, remonta antes do descobrimento da América, porque o Colombo foi descobrir a América em 1492, 90 anos depois. Nossa. Então, quem iniciou a expansão europeia para o Ocidente foi o nosso antepassado. Tá? E ele tinha um sobrinho, que ele colocou como governador das Ilhas Canárias, que era Maciot de Bittencourt, e o Maciot casou com uma princesa. Tinham os nativos das Ilhas Canárias, conhecidos como Guanches, eles viviam na Idade da Pedra, mas eram brancos, loiros, e ele casou-se com a Maria Teguise, que era uma princesa, era filha do rei Guardafia, e que o Jean de Bittencourt teve um talento muito grande de conversar com o Guardafia, tornou-se amigo dele, e inclusive quebrou a lança quando chegou lá e disse: essa terra, para ser conquistada, não precisa de lança, precisa de amizade e de amor. E o Maciot de Bittencourt terminou fazendo isso porque ele casou com a filha dele. Então, por meio desse casamento, uniu as duas sociedades também. Ajudou, foi um casamento simbólico lá de unir as sociedades. Tá? Mas aí, no contexto da Guerra dos 100 Anos, eu vou deixar isso aí para a gente falar do próximo livro. Programa também. Mas ele passa por muitos problemas, né? E acaba tendo que se refugiar na Ilha da Madeira. Maciot, a Maria Teguise já tinha morrido, e suas filhas e seus irmãos. Então, de uma família muito numerosa, passaram 4 ou 5 para a sociedade portuguesa. Então, por isso que muitos Bittencourt, que depois da Ilha da Madeira foram para os Açores, dos Açores vieram para Imaruí, praticamente todos esses Bittencourts daqui são descendentes lá do Maciot e da família dele. Que interessante. Eu acho que muitos Bittencourt aqui vão se interessar para conhecer um pouquinho dessa história. Né? Eu pretendo escrever 3 livros ou 4 sobre... Eu já tenho 2 praticamente prontos, né? E o terceiro eu estou fazendo a pesquisa agora, estou lendo muito, me baseando muito no Gaspar Frutuoso, que era um padre que escreveu sobre as ilhas dos Açores no século XVI, e a pesquisa já está avançando bem, e logo estarei escrevendo o terceiro livro aí sobre os Bittencourt. O meu marido é Dalbó, e recentemente foi lançado também por um dos Dalbó também, falando dessa genealogia, de onde vieram e tal. Isso é tão gostoso, né, para a família, para saber um pouquinho da formação dessa identidade, né, enfim. Olha, a gente está terminando, mas eu queria agradecer mais uma vez o senhor ter vindo lá de Florianópolis, para vir aqui pessoalmente, que é diferente, é mais gostoso, né? Mais gostoso. Não, a entrevista aqui pessoalmente é muito mais gostoso. Não, e é uma satisfação muito grande, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de falar com uma audiência sobre coisas que a gente tem como muito queridas para nós, mas que a gente sabe, assim, se dividir. A história foi baseada na história da minha família.
mas é a história de tantos outros imigrantes que vieram aqui para cá. Sem dúvida. Né? Então, que vão se identificar. Né? Que vão se identificar. O meu lado italiano também, que é aqui do sul do estado, aqui de Orleans. Né? Mais tarde quero trabalhar também uma pesquisa. Então, eu gosto de ter isso aí registrado lá. E eu tenho certeza que as pessoas aqui em Santa Catarina, essa parte de Terra de Ninguém interessa também ao Paraná. Sem dúvida. Mas os futuros livros aí que chamam-se Águas Revoltas, né? Que vai tratar aqui da região de Laguna, Tubarão e Maruí, vai ser bem interessante. E é para breve. Então já está convidado a voltar para a gente falar do próximo. Renata, muito obrigado. A gente que agradece. E eu conversei hoje com o escritor João Zaleski Neto, mas antes de terminar o programa, eu quero agradecer aos nossos parceiros aqui do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV-SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!